Hoje o Vitinho fez um grande jogo, dá para elogiar também a dupla de zaga do Botafogo, uma dupla nova, jovem, né, que está iniciando sua carreira no clube. E também os dois fizeram uma partida interessante. De novo, o Cuiabano com muita força do lado esquerdo, participando de lances agudos. E mesmo sem alguns de seus principais jogadores, o Renato está conseguindo encontrar alternativas. O Juan Cruz, que é um jogador contestado pela torcida, fez gol hoje, deixou o campo aplaudido no momento da substituição. Então, há coisas para se dizer e para fazer com que o torcedor olhe para o futuro de maneira mais otimista, não, Mansur? Isso é uma coisa importante também do jogo de hoje, que é a participação. O Arthur, por exemplo, a participação que ele tem nos jogos, ela já vinha acontecendo. Só que a gente chamava atenção para um detalhe no 2025 do Botafogo, que precisariam aparecer os jogadores capazes de transformar, por vezes, situações em gol, de assumir o papel de serem decisivos, né? O Arthur é um jogador que tem essa capacidade. Pode não ser, em todas as temporadas da sua carreira, ter números de grande artilheiro, mas em alguns momentos foi um jogador que teve gol e é importante que volte a ter. O que mais me chamou a atenção no lance do golaço dele é uma característica que, para mim, é marcante do Arthur há algum tempo. Ele sempre foi um jogador, em outros clubes, de receber muito aberto. Isso. Sempre que ele recebia muito aberto, ele tinha uma característica que é o primeiro toque na bola. Primeiro toque na bola, sempre já foi dominando para preparar a jogada seguinte, quase sempre trazendo para dentro. Hoje, na hora que ele dá o domínio, até tive a sensação que a bola tinha escapado um pouquinho mais. Tinha sido longa demais. Né? Nem sei se o que estava na cabeça dele pro lance. O fato é que ele tirou dois num toque só. E aí conseguiu fazer a finalização pro gol. Que, aliás, também foi com muita categoria, né? Aquela batida de chapa com curva. Acho que o goleiro apostou que a bola ele ia bater no canto esquerdo, né? E aí, quando o goleiro vê a bola saindo, ele só torce. Mas aí não tinha muito para ele fazer. O Botafogo foi muito consistente no jogo, muito dominante no primeiro tempo, né? O Estudiantes veio com uma proposta que me chamou até a atenção, a forma como o Estudiantes defendia. Uma linha de 5, mas à frente dessa linha ele tinha 2 volantes e os 3 jogadores de frente eles vigiavam mais a saída do Botafogo do que propriamente uma ajuda a esses volantes, né? Embora nunca com pressão, né, Mansur? Não. Ao contrário do que quase todo mundo está fazendo hoje em dia no futebol, que é pressionar muito a saída de bola adversária, o Estudiantes não teve vergonha nenhuma de esperar atrás um pouquinho e deixar o Botafogo sair com tranquilidade. O né? atacante do lado esquerdo, que é o Sousa, já tem 39 anos, né? Do outro lado estava o Palácios, mas eles vigiavam um pouco a saída do Botafogo pelos lados, até tentando impedir a condução dos zagueiros, só que faziam com que os volantes, o Gabriel Neves, que jogou no São Paulo, e o Oscar Silva tivessem que percorrer muita distância, ou então deixassem um clarão na frente da área, ou percorressem grandes distâncias. É por ali que sai, e o Botafogo começa a explorar isso muito bem, com jogadores arrastando esses volantes para fora e jogadores ocupando esse espaço, ou às vezes o zagueiro era obrigado a sair e alguém entrava em progressão. O Botafogo quase sempre fazia esse desenho aqui quando atacava. O Alex Telles ganhava espaço, por mais que o Cuiabano seja um jogador de muita força, mas tinha o Alex Telles ou por trás, ou vindo dentro, ou por vezes o Cuiabano entrando para ele ultrapassar. O Arthur flutuando muito, o Vitinho chegando por aqui, o Gregory participava da saída ou pelo lado ou entre os zagueiros. No lance do gol, aproveitando os espaços que ficavam na lateral do volante, quem conduz a bola é o Jair. O Jair conduz a bola e faz um ótimo cruzamento para o Arthur, que está aqui pela esquerda. O Juan Cruz está no centro da área e aproveita para fazer o gol. E outro detalhe, o domínio do Arthur nesse lance também é espetacular. O domínio dele é sempre muito bom, né? Porque o zagueiro sobe à frente dele, né? Não consegue alcançar a bola, então ele teve que pensar muito rápido ali para dominar, ela ficar na feição para ele bater cruzado e o Juan Cruz chegar na segunda trave. Exatamente. Aos poucos o Sousa, que era o ponto esquerdo, começou a dar uma ajuda maior aos volantes e aí surgiu esse espaço pela direita que foi por onde o Jair foi conduzir. O Botafogo parecia que tinha resolvido o jogo no 2-0, né? Uma bola parada, cabeçada do gol. Muito tranquilo ali, Porque o Botafogo era muito controlado. E aí tem um pênalti que eu não consigo entender, não consigo enxergar, não sei de onde a arbitragem deu. E aí tem a questão, o Botafogo tem muitos jogadores do ano passado, mas é um novo comando. Com as lesões, hoje tem 4 titulares que não eram do ano passado, que estão no time. Ainda é um time que vai amadurecendo na sua forma de jogar e acho que o Botafogo aí sentiu muito o gol. Teve um momento que o Botafogo desconectou do jogo, acabou tomando o segundo gol e aí virou um certo drama, né? Não é que o Botafogo ia estar eliminado. Se acaba 2-2, o Botafogo ia para a última rodada por uma vitória por 2 gols. Contra a Universidade do Chile no Newton Santos. Isso não era uma coisa impossível, mas é uma montanhazinha. Mas é uma pressão a mais. Claro. Agora o Botafogo vai por vitória simples. Se empatar, acho que dificilmente o Botafogo passa, porque imagino que o Estudiantes vai vencer o cara bobo jogando em La Plata.
O fato é que aí surge esse grande lance do Arthur, resolve o jogo, uma vitória muito justa do Botafogo. Muito. Curioso, né, Alex, que apesar de todo o domínio do Botafogo no primeiro tempo, em um determinado momento, achei que o Botafogo estava procurando demais as laterais do campo e cruzando a bola à área, né, até em demasia, assim, porque de várias partes ali da lateral do campo, né, não só quando, em algumas vezes, sim, da linha de fundo, mas muitas outras também, os cruzamentos, né, que partiam ali da área, da intermediária, das laterais, né, e o aproveitamento estava muito baixo. Aí fui até procurar nas estatísticas aqui, o Botafogo fez 34 cruzamentos, né? Não é um número absurdo, mas é um número alto ainda assim, especialmente no primeiro tempo, repito. Ali faltava um pouco de construção, um pouco por dentro e menos bolas alçadas, às vezes para pouca gente na área. Estava só o Juan Cruz e o Igor Jesus por lá para tentar aproveitar esses cruzamentos, né? Pelo jeito foi o desenho programado, porque se a gente for olhar, por mais que o Arthur ele venha um pouco mais por dentro, quem estava como meia e até fez 2, 3 passos muito bons foi o Marlon Freitas. Isso. Né? Jogou bem de novo, o Cuiabano, para ele jogar de costa ou de lado, da maneira que ele está ali agressivo, dobrado com o Alex Telles, é muito diferente isso. Então ele vai pegar uma bola mais agressiva. Muitas vezes o Igor Jesus ele veio flutuar, pegar a bola, mas você pode ver que às vezes o lance ele não prosseguiu, porque não é característica desse time. Então, como ele estava encontrando, conseguiu armar uma estratégia para chegar bem pela beirada, e é óbvio que você cruza 34 bolas, é óbvio que você vai pegando o tempo ali certinho, e você vai, quanto mais você cruzar... 23 no primeiro tempo, sua impressão estava correta. Isso. E o primeiro tempo foi realmente maior, mas pelo jeito foi uma estratégia deles, até porque tendo esses dois atacantes, e o Igor é impressionante, né? O que ele voltou a jogar bem, né? Tá numa fase mais constante, né? Mas é notório que a hora que você chega pra beirada, você não tem meias, né? Você não tem essa característica, você não vai ficar rodando bola, né? A não ser passando praticamente pelo Marlon Freitas. Mas acho que foi aquilo que o jogo pediu e eles fizeram. E por mais que vinha aquela pressãozinha do Estudiantes, eles tinham essa bola em profundidade para chegar com velocidade, não aquela bola profundidade como chutão e tudo. Você vê que era direcionada de alguma maneira para fazer essa bola chegar onde eles queriam e aí você ocupar a área depois no cruzamento. Agora, que alternativa virou o Cuiabano, né, Mansur? Sim. Porque tem muita gente que torce o nariz quando se fala em dobra de lateral, né? Mas você fica essa invenção de dobra de lateral, né? Vários treinadores já fizeram isso, não só aqui no futebol brasileiro. Mas se a gente pensar na dobra específica do Botafogo, o Cuiabano ele tem uma força para chegar pelo lado esquerdo e com muita qualidade, porque ele quase sempre acaba terminando a jogada, né? Seja com cruzamento, uma finalização, ele tem uma batida boa na bola. No momento em que os pontas do Botafogo estavam com dificuldade de se firmar ali naquela posição, seja o Matheus Martins, seja o Jefinho, né, na ausência do Savarino, que quando sai da esquerda ele vem por dentro. Hoje quem? Santi Rodrigues, que se lesionou, hoje estava no banco mais uma vez, não entrou. O Cuiabano foi talvez o que tenha se adaptado melhor àquela função ali e o que tenha rendido melhor também, não, Mansur? Ele já foi solução, às vezes como um lateral com muita liberdade, né? Ano passado. Sim. Ele resolveu os jogos do Campeonato Brasileiro passando por ali. Mas não na segunda mas ele não era, ele era oficialmente ele era o lateral, né? Uma dobra de lateral, exato. Até acho que a expressão dobra de lateral é meio uma figura de linguagem, porque ele e o Alex Telles são jogadores totalmente diferentes. São muito. Por característica, né? Então ele está fazendo a função de um ponta mesmo. Ele é lateral, se você pegar quando ele preenche a ficha, né? O jogador de futebol, posição, ele vai escrever lateral. Isso. Mas ele está jogando como um ponta. Ele está fazendo a função de um ponta. É mais gostoso ainda, ele não precisa correr atrás dos atacantes aqui. Daí ele economiza um pouco de energia, ele faz o que ele gosta. Né? É lomba abaixo, como diz os gaúchos, né, cara? Só lá pra frente. Descida, né? É isso daí, mas ele é um jogador interessante para esse lado. Você ganha em força, né? 2 que dominam bem. E como o propósito do jogo ele era muito mais disso, você vê que ele teve chance com chegada na área de cabeça, que ele acabou errando, era uma chance muito boa para se fazer o gol, mas essa força dele realmente traz algo. E outra, a hora que você vai pressionar, você tendo um lateral ali na frente, poxa, é uma ajuda danada que você tem para isso. Pensando ali na frente um pouquinho, não tão lá na frente, mas logo ali, ô Mansur, no ano passado, o Igor Jesus foi titular em jogos da seleção brasileira com o Dorival Júnior. Claro que é um novo trabalho, vai começar agora. Muito difícil a gente pensar no que vai acontecer sob o comando do Ancelotti, quais são os jogadores que ele vai convocar. Até imagino que ele vai dar preferência para caras que ele já conhece um pouco melhor, que, por exemplo, tem passagens pela Europa e tudo mais. Mas o Igor Jesus, com o que ele vem jogando no Botafogo nas últimas partidas, ele vai se colocando novamente na lista de convocáveis, porque aparentemente ele tinha saído, né, dessa lista. E ele vai se colocando novamente, não acha, Mansur? Sim,
tudo que a gente disser agora é muito de suposição, Claro. né? Vai começar um trabalho totalmente novo, assim. Acho que o que eu imagino ver, e aí, sem conhecer o que está na cabeça do Ancelotti, o quanto ele vai ver de jogos de jogadores brasileiros ou não até a convocação, eu imagino que ele se coloque talvez numa lista de espera. Eu ainda ficaria muito surpreso se as primeiras opções não forem jogadores que estão já mais ou menos nesse radar aí. João Pedro, Endrick, o Cunha. próprio Endrick, o Matheus Cunha. Talvez até o Matheus Cunha com bastante possibilidade, mais rodado, com um pouco mais de casca. Momento espetacular também, Isso, né? Exato, com uma temporada muito boa e para o momento que a seleção vive, precisando de resultado, precisando se afirmar, acho até que talvez seja natural a opção por ele. Acho que ele se coloca ali como uma lista de espera para eventuais ausências. E acho que, possivelmente, a partir do dia 26, sendo apenas o treinador da seleção, o Ancelotti vai olhar mais os jogadores daqui, até como parte do trabalho, quando vier viver aqui no Brasil, também tendo uma familiaridade maior com o ambiente. Deixa eu dar uma olhada aqui nos números do jogo. Vamos colocar aqui na tela para vocês o que os números dizem a respeito desse Botafogo 3, Estudiantes 2 no estádio Newton Santos. Olha só, posse de bola, o Botafogo teve um pouco mais a bola, 56% a 44%. Trocou mais passes também, 532 a 364. O percentual de acerto de passes foi bom até, né? 87% contra 82% do Estudiantes. 17 finalizações, um bom número de finalizações do Botafogo, né? Contra 6 apenas do Estudiantes. Era o que a gente falava sobre o momento do 2-0. Era um jogo muito tranquilo, né? E ali, curiosamente, né? O Botafogo entra um pouco em parafuso até retomar. 6 finalizações no gol, na direção do gol do Botafogo, contra 4 no gol do John. Mudando a página, vocês vão ver que os impedimentos só foram marcados a favor do Estudiantes, né? Foram 4 impedimentos do ataque do Estudiantes contra nenhum do Botafogo. Comportou bem o sistema defensivo do Botafogo ali, os jogadores, né? Mantiveram a linha, né, Alex? Isso. 9 escanteios para o Botafogo, só 1 para o Estudiantes. 9 desarmes a 7 para o time brasileiro. 6 a 7 em faltas cometidas. 3 amarelos para jogadores do Estudiantes. 1 amarelo para jogador do Botafogo. Os números estão meio de acordo com aquilo que a gente vinha comentando por aqui, da superioridade do Botafogo ao longo do jogo. E tem aquilo, às vezes a gente tenta explicar situações do jogo, né? Moveu um jogador para cá, se colocou mais, mudou o posicionamento de alguma peça ou de algum jogador, alguém passou a render mais ou menos. Às vezes, o futebol tem uma coisa assim, poucas mudanças táticas, entre aspas, são tão impactantes num jogo de futebol quanto um gol, né? Porque um gol muda o humor do jogo todo. Traz insegurança de um lado, traz confiança de outro, muda o ambiente do estádio, que também, por vezes, ele é muito importante do jogo. Então, o que demarca mesmo assim, a queda do Botafogo no jogo é o pênalti. O lance do pênalti ele é muito impactante no jogo. E na opinião nossa aqui, você achou pênalti, Alex? Não, eu não consegui ver o pênalti. Não houve o pênalti, né? A bola toca aqui, sim, no braço do jogador do Botafogo, mas ele tá com o braço na frente aqui. Não é um bloqueio, não é bloqueio, nada. nada. Estudiantes também na frente dele, assim. Isso, não. Achei até que o VAR fosse intervir, né? Chamar o árbitro para dar uma olhada, para mostrar que não houve nenhuma interferência, né, no lance ali, enfim. Mas o pênalti foi marcado e por pouco esse pênalti não causa um estrago, né? No Botafogo, porque poderia ir para a última rodada precisando vencer por 2 gols de diferença e iniciar uma partida já com a obrigação de fazer 2 gols é bem diferente de você entrar precisando de uma vitória simples, né? A classificação do grupo depois dos jogos dessa rodada tá assim, ó. Universidade do Chile é líder com 10, o Estudiantes tem 9, o Botafogo também tem 9. A diferença é no saldo de gols, né? O Estudiantes tem 4 e o Botafogo tem 2. E o cara bobo já eliminado. Não dá pra falar que não tem um cara bobo, né? Porque eu falo, não tem cara bobo no futebol. Mas tem, né? E aí é o seguinte, então a situação para a última rodada. Tem Botafogo e Universidade do Chile no Newton Santos. O Estudiantes joga contra o cara bobo em casa. Então a gente imagina que o Estudiantes vai conseguir vencer na Argentina, é o natural. E o Botafogo vai precisar vencer a Universidade do Chile, porque aí ele ultrapassa em pontos e estamos conversados. Não há outra possibilidade. Em caso de empate, até dá para o Botafogo passar, né? Mas aí vai precisar empatar, vai ter que superar nos gols pró, né? O quê? Para ter tríplice empate? Para ter um tríplice empate. Não é possível, porque Botafogo e Universidade do Chile se enfrentam. 11. É verdade. Não tem como. Não tem, no empate não tem jeito, não tem possibilidade. A realidade, assim... É isso mesmo. Oficialmente, hoje,
em termos práticos, oficialmente hoje acabou a fase de grupos para o Botafogo. Começou o mata-mata. É verdade. Porque como para Inter e Bahia. Isso. Porque já é fato, a gente já pode dizer aqui, já temos um eliminado. Não sabemos ou quem é. Ou o Inter ou o Bahia, um deles estará eliminado ao término da primeira fase, porque eles vão fazer uma decisão no Beira-Rio. Isso. Quem passar, avança. Né? Quem perder, está fora, porque o Nacional já está classificado. Então a situação do Botafogo é essa. Aí estão os jogos da última rodada para vocês. Olha, no dia 27, Botafogo e Universidade do Chile no Newton Santos. E lá, na bela cidade de La Plata, o Estudiantes recebe o Carabobo. Aliás, o estádio do Estudiantes, para mim, que é um dos mais bonitos da Argentina. Daqui a pouco a gente volta. Se tivermos a entrevista, né? Quando tivermos a entrevista do Renato Paiva, imagino que ele deva estar satisfeito com a produção do time dele, a gente traz aqui para vocês. Ainda convido a todos participarem na hashtag Troca de Passes, né? Vocês, torcedores do Botafogo, torcedores do São Paulo, que acharam da exibição dos times de vocês, que acabaram de jogar, né, pela Libertadores. Queremos ouvi-los, tá legal? Um detalhe, assim, a parte mais desagradável desse mata-mata é que o Laú vem para jogar vida também, né? Porque está todo mundo considerando a vitória do Estudiantes como certa. Então, o Estudiantes vai se classificar. Só um deles teoria, sai né? do Newton Santos classificado. O grupo do Inter ainda tem, a gente vai falar um pouco depois disso, mas tem uma possibilidade bem ruim para o futebol brasileiro, né? Que se o Inter perder o jogo amanhã, aí tem o cenário de eliminação dupla. Que é o pior deles para a última rodada. Se eles empatam o jogo na última rodada, o Nacional ganha do Atlético Nacional, passam os dois e ficam Inter e Bahia pelo caminho. Aliás, é um jogo duro para o Internacional amanhã contra o Nacional lá no Uruguai.